Muito bem, irmãos. Convido todos a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, dando continuidade aqui às nossas meditações na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao 25. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Eu estarei lendo o texto aqui na Palavra de Deus, irmãos podem acompanhar suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. 1 Pedro 2, 18 ao 25. Diz assim a Palavra do Senhor: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco difícil, é delicado em algumas questões, em alguns sentidos. Pela nossa carne, pela nossa natureza humana, nós não gostamos, mas que é muito importante, muito necessário, muito prático para a nossa vida cristã no dia a dia, que é a questão de submissão aos superiores. Submissão aos superiores. Esse é o tema da nossa mensagem, é o tema desses versículos, é o tema da nossa meditação nesta noite. O apóstolo Pedro, irmãos, ele trata de um assunto ao longo da sua carta, e ele repete várias vezes, que é a questão do sofrimento. Se nós prestarmos atenção a cada capítulo, a cada versículo, sempre ele vai voltar, de uma maneira ou outra, para a questão do sofrimento. E nós, obviamente, nós não gostamos de sofrer, não é verdade? Nós não gostamos, nós não queremos, nós fugimos do sofrimento e a gente faz de tudo na vida para não sofrer. E se a gente está sofrendo, a gente faz de tudo para sair do sofrimento. Nós não gostamos, só que nós sabemos, pela experiência, pela palavra de Deus, pela razão, pela realidade, que o sofrimento existe. É real, faz parte da vida aqui neste mundo, faz parte deste mundo caído, não tem como evitarmos, e principalmente na vida cristã, o sofrimento é algo real. O sofrimento faz parte da vida cristã. Os crentes para os quais o apóstolo Pedro escreveu, eles viviam uma vida de sofrimento. Nós sofremos, sei que os irmãos sofrem, temos nossas lutas, mas não como aqueles irmãos, graças a Deus, a vida melhorou muito. Nós temos muito mais vantagens e privilégios que os irmãos do passado, especialmente esses irmãos que receberam esta carta quando o apóstolo escreveu para eles. Mas nós sofremos também, a igreja sempre sofreu ao longo da história e vai sofrer até o arrebatamento da igreja, vai ser assim, até o fim. Nós, como seres humanos, pecadores, caídos, nós temos muitas dificuldades e às vezes nós sofremos por culpa nossa mesma. E o que isso tem a ver com a submissão aos superiores que eu citei? Nós, devido à natureza pecaminosa, nós temos um problema grave com o orgulho, soberba
e a dificuldade em nos submetermos às autoridades. Nós gostamos de ser independentes, nós gostamos de fazer a nossa vontade, nós não gostamos que ninguém nos diga o que fazer, que ninguém mande em nós, que ninguém nos dê ordem. Nós temos dificuldade com isso. As crianças têm dificuldade em se submeter aos pais, aos professores, aos responsáveis, e nós adultos, por causa do orgulho, da rebeldia, muito mais, na verdade. Temos muita dificuldade em nos submeter àqueles que estão em posições acima de nós. Então Pedro, ele fala muito de submissão às autoridades ao longo da sua carta, nas várias esferas da vida, do lar, do trabalho, como nós vamos falar hoje, na igreja, ao governo humano, os reis, as autoridades, como nós já tratamos em outras mensagens. Então, muitas vezes, nós como crentes sofremos na mão dos nossos superiores. Todas as pessoas com seus patrões e chefes e superiores, muitas vezes passam dificuldades grandes nas mãos daqueles para quem trabalha. A realidade daqueles irmãos para os quais Pedro escreveu era essa: eles sofriam na mão dos seus senhores. Então o sofrimento deles, além de tudo que eles já passavam na vida, pela fé, pela pobreza, por terem fugido de suas terras, pela dispersão, eles ainda sofriam muito na mão dos seus senhores, dos seus superiores. Então a tentação de se rebelar, a tentação de se vingar, de maltratar, de descontar, de não deixar barato, era muito forte na vida daqueles irmãos. Então, se você já passou maus bocados nas mãos dos seus superiores, você pode imaginar, multiplica isso por 1000 vezes. E aqueles irmãos estavam sofrendo, se segurando, que vontade de dar um soco na cara desse senhor, né? Que vontade de explodir tudo aqui, sair daqui. E eles tinham que orar, e depender do Espírito Santo, e aguentar, e suportar, para não pecar, para não revidar na mesma moeda, para não manchar o testemunho, para não sujar o nome de Deus, de Cristo que eles carregavam. A situação deles era bem difícil, nós vamos ver em detalhes, eu já vou explicar para os irmãos. E muitas vezes isso vai acontecer nas nossas vidas hoje, principalmente aqui no contexto de trabalho. Bom, o contexto principal, aplicando para nós as palavras de Pedro nestes versículos, para nós, se encaixa no contexto de trabalho. Aplica-se às outras áreas da vida, eu vou explicar também, mas principalmente ao contexto de trabalho. Aqueles irmãos para quem Pedro escreveu, eles passavam por grandes lutas e provações, em todas as áreas da vida. A vida deles era bem difícil, tendo fugido de suas terras, tentando reconstruir as vidas, em muita pobreza, perseguição por causa da fé. Tudo isso eles passavam, e a maioria deles, irmãos, entenda isso, a maioria deles era escravo. Eles eram escravos, em grande parte. Nós podemos ser pobres, passar por dificuldades, ter patrão enjoado, mas nenhum de nós é um escravo. Todos nós somos livres. Você não precisa brigar com o seu patrão e se rebelar, mas você pode pedir demissão se o trabalho está ruim. Não é? Nós temos essa liberdade, eles não tinham. A maioria deles eram escravos. Então imagina a dor, o sofrimento que eles passavam, tendo que sobreviver, tendo que ter um sustento, buscando sustento para a família, sendo maltratados, sendo perseguidos. No tempo do Império Romano havia um número muito grande de escravos. Muitos dos crentes eram escravos e tinha todo tipo de escravo. Nós temos uma visão da escravidão muito da cultura do Brasil, da história do Brasil, a escravidão principalmente por parte dos negros, né, que eram trazidos da África pelos portugueses, e a gente sabe dessa história. É uma mancha horrível na nossa história, é algo terrível e perverso e diabólico. Só que durante a história do mundo sempre houve escravidão e em vários níveis. Por exemplo, tinham os escravos mesmo aqueles humilhados, sofridos, que apanhavam, que não ganhavam nada, que estavam lá jogados, tratados como animal, como lixo. Infelizmente sempre houve esse tipo de tratamento na história humana, e mostra a podridão do coração do ser humano em fazer isso com o outro semelhante. É absurdo, mas sempre houve isso, infelizmente. Tinha outros tipos de escravos, tinha os escravos domésticos. Esses eram escravos também, não tinham liberdade, só que eles eram tratados com humanidade. Eles trabalhavam dentro do lar como se fosse uma dona de casa,
né, uma empregada doméstica, algo assim, só que sem ganhar. Só tinham que comer, onde dormir e viver. Mas pelo menos eles não ficavam apanhando, eles não eram jogados lá em qualquer lugar, eram tratados mais humanamente, vamos dizer assim. E tinha outro tipo de escravidão, que eram os escravos remunerados. Eles não tinham liberdade, mas eles ganhavam pelo seu trabalho. Eles não eram livres para pedir demissão, para procurar outro emprego, para tentar crescer na vida. Eles pertenciam aos seus donos, mas pelo menos o dono pagava alguma coisa para ele pelo trabalho, então ele podia comprar alguma coisa, dar algo para sua família, tinha uma vida um pouquinho melhor. E tinha também os empregados, como hoje, pessoas contratadas que prestavam serviço, que não eram escravos, mas que ganhavam para trabalhar. Com certeza não tinham as leis que defendiam o trabalhador como tem hoje. Isso é muito recente. Antigamente o trabalhador não tinha nenhuma lei que o ajudasse, que hoje ele tem todos os direitos, né? Tudo pode ir na justiça. Não tinha nada disso não. Ou você fazia do jeito que a pessoa pagava, ou morria de fome. Isso quando você podia trabalhar sem ser escravo. Então a vida era dura, irmãos. Era bem mais difícil que a nossa. Você acha seu patrão difícil, seu emprego difícil? A vida dos nossos irmãos aqui, para quem Pedro escreveu, era bem pior. Era algo comum naquela época, era a rotina na igreja de Cristo. E aqui a questão é que boa parte da igreja de Cristo no passado era composta de escravos. Os irmãos eram pobres, muitos deles miseráveis, e boa parte deles eram escravos. Em toda a história da igreja, poucos crentes, poucos filhos de Deus foram ricos, e poucos deles eram patrões. Houve alguns, como Filemon, né? Tem uma carta no nome desse homem, ele era um fazendeiro, Paulo escreveu, ele era um irmão em Cristo, a igreja reunia na casa dele, ele tinha seus servos, mas era exceção. A maioria dos crentes eram pobres, eram miseráveis, eram sofridos, e muitos deles eram escravos. E é interessante pensar que como Deus sempre trabalhou ao longo da história, principalmente na vida dos mais pobres, dos sofredores na sociedade. O próprio Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que quando a gente traz aquela palavra de Cristo para os dias de hoje, nem precisa ser rico, as pessoas têm um salário mínimo e já não quer saber de Jesus mais não. Não é verdade? Hoje em dia está sendo assim. A pessoa tem qualquer coisa e acha que não precisa de Deus, infelizmente. Mas aqueles irmãos sofriam. Então, eles sofriam por todas as coisas da vida e ainda pela situação deles como escravo. Era uma dificuldade real. E como eles, como crentes, como filhos de Deus, como servos de Deus, como que eles iam lidar com essa situação? Como que eles iam lidar com os seus senhores? Irmãos, a maioria dos senhores de escravos eram maus, perversos, cruéis. Como que eles poderiam manter a fé num ambiente desse? Como que eles deveriam reagir ou agir diante dessa terrível situação, dessa terrível realidade, tribulação, angústia, flagelo, dor? Nós, em nossos trabalhos, né, às vezes o patrão já nos trata com uma grosseria, a gente já fica chateado, não é? Já fica nervoso, já fica cansado, já quer pedir demissão. Imagina aqueles irmãos, eles não tinham para onde correr. Eles não tinham para onde correr. Como que eles iam manter o testemunho cristão? Como eles iam manter a fé? Então Pedro, inspirado por Deus, ele responde. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, ajudando aqueles irmãos como agir, como viver, o que fazer, o que não fazer. E a missão principal que se aplica para nós hoje, no ambiente de trabalho principalmente, é que nós devemos nos submeter aos superiores. Nós devemos nos submeter aos nossos superiores. Ah, pastor, meu patrão é difícil, meu patrão é chato, meu patrão é enjoado. Ele está pagando você, seja submisso. Você foi contratado para isso, trabalho. Temos que ser submissos. Ah, mas ele me mandou fazer coisa errada. Bom, aí não, nós já falamos sobre isso. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se ele manda a gente pecar, mentir, roubar, adulterar documentos, fazer o que não agrada a Deus, faltar na igreja, falar palavrão, aí a gente fala, não, eu não vou fazer isso, porque primeiro eu vou obedecer a Deus. E nós temos uma liberdade diferente que aqueles irmãos não têm. Se a gente não gosta de um serviço, a gente pode pedir demissão. A gente pode procurar outro, graças a Deus. Nós ainda vivemos num país que tem essa liberdade, nós não somos escravos. Mas se nós nos submetemos
temos um trabalho, um emprego, alguém que paga o nosso salário, e ele pede para a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar, ele tem que ser submisso. No versículo 18, olhem comigo. Ele usa a palavra servos, diferente, nós não é um empregado, um funcionário. Servos aqui é literalmente escravos. Então ele diz: vós servos, ou vós escravos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, não há alguns que são bons, mas também aos maus. Então Pedro está dizendo, irmãos, que nós devemos ser submissos aos nossos senhores, com todo o temor, ou seja, com todo respeito, com toda humildade. De modo prático, contextualizando, atualizando isso, aqui se aplica principalmente ao ambiente profissional. Então aqui nós devemos ser submissos ao nosso patrão, ao nosso superior, ao nosso encarregado, ao chefe, ao dono da fábrica, ou da fazenda, ou da empresa, ou aquele que nos paga o nosso serviço, o nosso salário, aquele a quem prestamos serviço, a pessoa que paga o que a gente merece pelo nosso trabalho. Aplica-se também aqui, falando aos mais jovens, ao ambiente escolar. Aqueles que estudam, têm que ser submissos aos professores. Ah, mas o professor é chato. Respeita o professor, obedece o professor. A única razão para desobedecer o professor é se ele pedir para a gente fazer algo errado. Aplica-se ao ambiente de casa. Nós temos que obedecer nossos pais. Aqueles que estão debaixo da autoridade dos pais, crianças, adolescentes, têm que obedecer os pais. Ah, mas minha mãe é chata, meu pai é chato. Tem que obedecer. Temos que ser submissos às autoridades que Deus colocou na nossa vida. A única razão para não obedecer uma autoridade, irmãos, nós como crentes temos que entender isso. A única razão para desobedecer qualquer autoridade é quando ela pede para a gente ir contra Deus, para a gente pecar. Então todos os princípios aqui, em primeiro lugar, se aplicam ao ambiente de trabalho, mas o princípio se aplica a todas as áreas, as esferas da vida, a esfera civil, eclesiástica, familiar e por aí vai. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus e a sua misericórdia, nós, em nosso país, não temos mais escravidão legalizada. Sabemos que ainda há escondido em alguns lugares. Algumas pessoas ainda são escravizadas pelo Brasil afora, de forma escondida, vivem em ambientes de trabalho desumano. Infelizmente isso acontece, mas tudo está fora da lei. Se alguém descobrir, se alguém denunciar, se alguém chegar lá, tudo pode ser resolvido. A pessoa é presa, a pessoa é multada, as pessoas recebem o seu direito, pode ir na justiça. Então ainda tem recursos, mas não tem legalizado, não tem mais escravidão. Nós somos livres. Nós podemos escolher nosso trabalho, correr atrás, tentar outro. Se não dá certo, a gente pode tentar outro. A gente pode tentar uma profissão. Se não está dando certo no emprego, a gente pode tentar aprender uma coisa, trabalhar sozinho, trabalhar em casa. Hoje tem o home office, com a pandemia isso aumentou ainda mais. Então temos recursos, temos para onde correr. Então a gente se livra de muita coisa que aqueles irmãos não podiam se livrar. Só que em boa parte do mundo, irmãos, a realidade ainda é a mesma do tempo bíblico. Você sabia disso? Na África, na Ásia, no Oriente Médio, em especial nesses 3 continentes, muitas pessoas vivem exatamente na mesma situação que o povo do tempo bíblico vivia. Os pobres, os cristãos, são escravos, são servos. Quando ganham alguma coisa, é bem pouquinho. São maltratados, são humilhados, são massacrados. E eles vivem exatamente na mesma vida que o povo para quem Pedro escreveu vivia. Infelizmente ainda há escravidão no mundo. Mas por outro lado, todos nós somos servos. Todos nós, como crentes, somos escravos. A Bíblia diz que nós somos servos de Cristo. Escravos de Cristo e servos uns dos outros. Nós somos servos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. E nós somos servos uns dos outros. Esse é o nosso chamado, é a nossa missão, é a nossa posição. E deve ser a nossa atitude, a atitude de servo. Ah, mas eu não limpo privada, eu não limpo fossa, aquele serviço eu não faço. Mas se a gente foi contratado, chamado para fazer, se a gente está ganhando, como que a gente vai fazer? Então tinha que dizer não quando? Antes. Não, esse serviço eu não quero, obrigado, vou procurar outro. Mas daí a gente aceita, beleza, eu tenho que trabalhar para limpar a fossa. Chegar a limpar a fossa não é para mim, não, eu vou embora daqui.
brigar com o patrão, xingar, falar palavrão, desonrar o nome de Cristo. Entendeu? Nós temos que manter o testemunho, ter sabedoria nessa questão. Nós somos servos. E às vezes, a gente ajudar outras pessoas que estão precisando. Por exemplo, quando eu trabalhei no seminário, eu estava estudando no seminário, a gente tinha que trabalhar lá, e um dos serviços era limpar a fossa. Quando a gente era escolhido para limpar a fossa, era triste entrar naquela fossa de gordura e tirar aquela sujeira, né? E aquele fedor, né? Mas tinha que fazer. Se ninguém fizer, o que ia acontecer? Entope, todo mundo ia sofrer, ia dificultar para as meninas que cozinhavam, ia dar prejuízo. E que atitude cristã a gente estava dizendo? O professor chegava e responsável, precisa de um aluno para limpar lá. Eu não vou limpar, não. Que humildade é essa? Que atitude é essa? Então nós somos servos uns dos outros. Às vezes, para cuidar da igreja, para cuidar dos irmãos, a gente tem que se sujar, tem que ir na lama, tem que ir no barro. Quando acontece uma tragédia, quando cai alguma coisa, quando dá um temporal, a gente tem que entrar no meio da sujeira, a gente tem que entrar no meio da lama, às vezes no meio do esgoto. Faz parte da vida. A gente tem que ser humilde para fazer qualquer coisa que seja necessário por Cristo e pelos nossos irmãos. E quando alguém nos contrata para fazer isso, para fazer qualquer tipo de serviço. Irmãos, nós devemos submeter aos superiores. Pedro está dizendo, mesmo que soframos injustamente. Olhem comigo novamente, do versículo 18 ao 20, prestem atenção. Vós servos, podemos aplicar vós trabalhadores, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Pedro está mostrando ali, irmãos, que os escravos deveriam se submeter aos senhores, os que fossem bons. Então a gente vê que haviam alguns senhores que eram bons, alguns patrões que são bons, que são humanos, que são cordatos, isso é educado, bondoso, trata as pessoas com educação, com amor, com carinho, né? E alguns daqueles patrões eram até irmãos em Cristo, então era uma bênção quando isso acontecia. Quando alguém podia ter alguém que era superior, que era um crente também, que amava Deus, porque ia tratar ele bem, ia tratar com amor, não ia ser ignorante, não ia ser perverso. Mas mesmo aqueles que fossem maus, Pedro disse, se submetam. Jogando a moeda aqui para o outro lado, se algum de nós é patrão, é chefe, é superior, nós devemos tratar nossos funcionários com amor, com humanidade, com educação, com respeito. Nós não devemos ser grosseiros, ignorantes, maldosos. Alguém abaixo de nós temos que tratar como gostaríamos de ser tratados. Se a gente tem a possibilidade de ter o nosso negócio, nossa empresa, e tem funcionário, alguém que presta serviço, às vezes a gente não é patrão, mas às vezes alguém vai prestar serviço para nós, principalmente em serviço em casa, né? Vai um pedreiro, vai um carpinteiro, alguém vai arrumar um encanamento, né? Sempre vai alguém prestar um pintor, tratar a pessoa com respeito, com educação, oferecer um copo d'água, oferecer um café, né? Ser educado, coisa básica. E se a gente é patrão, é dono de fazenda, é dono de empresa, tem funcionário, trata as pessoas com humanidade, com respeito, com amor. Não podemos ser grosseiros, ignorantes, orgulhosos. Isso é pecado. Quem faz isso está pecando. Irmãos, entenda que quando o nosso superior nos trata mal, Deus vai resolver com ele. Nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos nos rebelar. Nós deixamos nas mãos de Deus. Deus vai tratar, Deus vai resolver. Então, olha, respeitar os superiores, bons ou maus, se você é um bom funcionário, respeite, submete, isso agrada a Deus. Glorifique o nome de Deus. Agora, se a gente sofre por ser mau, por ser um mau funcionário, um trabalhador infiel, uma pessoa grosseira, que briga, que xinga, que bate, que rouba, que não honra o trabalho, que glória há nisso? Nenhuma, é uma vergonha a gente sofrer pelos nossos pecados. Pedro está dizendo, é triste. Agora, se nós sofremos de forma injusta, que é o contexto principal, muitas vezes acontece, principalmente às vezes quando as pessoas sabem que a gente é crente, e
começa a cutucar, começa a provocar, começa a mexer com a gente para ver a gente pecar, para ver a gente ficar nervoso, e a gente aguenta, suporta, isso glorifica a Deus. O nome de Deus é glorificado. A gente tem que ter a consciência limpa, que a gente não está fazendo nada errado e não merece aquela maldade que a pessoa está fazendo. O ruim é quando a gente merece. Não existe benefício algum em sofrer por causa do nosso pecado. Não adianta, a gente está pecando, está fazendo coisa errada. Eu sofro mesmo. Não, isso não tem orgulho nem isso, é uma vergonha para o crente, para o Filho de Deus. Mas, quando praticamos o bem, trabalhamos honestamente, somos fiéis, somos dedicados, e mesmo assim o superior nos causa sofrimento, e a gente não peca, Deus se agrada de nós. Muitas vezes isso é uma provação, e sairemos dela aprovados, né? E Deus nos capacitará a suportar essas dificuldades no serviço e no trabalho. Lembre, irmãos, o que agrada a Deus é suportar com paciência o sofrimento injusto. Quando eu estudava, vira e mexe, tinha professores que eram bem difíceis de aguentar. Eu tive um professor, especialmente no ensino médio, que ele era uma pessoa assim, totalmente progressista. Ele não ia para a escola para ensinar, ele ia apenas para tentar colocar princípios errados na cabeça dos jovens. Ele praticamente não ensinava nada, só levava coisa errada para inculcar mesmo o que não presta na cabeça da juventude. E provocava os crentes, os evangélicos, né? Fazia de tudo para cutucar, para humilhar. Não era fácil. A vontade que dava de levantar, sair da sala, eu não estudo mais aqui. E eu tinha que orar muito para Deus me dar força para aguentar aquelas aulas, cada vez que aquele professor entrava. Mas orei, aguentei. Quando eu tive a oportunidade, às vezes ele pedia para fazer um trabalho, sempre assim, uma chance de falar mal de Deus, era os trabalhos que ele pedia, e eu jogava para o outro lado, eu dava um jeito de falar bem, de falar de Jesus, mas sem ir diretamente contra a pessoa dele, porque senão eu perderia a razão e o testemunho. E no trabalho isso ainda é mais difícil, e vocês sabem disso, Mas irmãos, não existe lugar para rebelião na vida cristã. O crente não pode ser um rebelde. Não existe lugar para rebelião na vida cristã. Se o trabalho está ruim, se o patrão é muito difícil, peça demissão. Saia, procure outro emprego, só isso. Sem brigar, sem xingar, sem manchar seu testemunho, sem tratar a pessoa na mesma moeda. A gente não precisa fazer. Graças a Deus nós podemos procurar outro emprego, diferente daqueles irmãos. Eles não podiam, nós podemos. Mas aí, se a gente trata a pessoa do mesmo jeito, que diferença tem de nós que temos a Cristo dele que não tem? Entende a diferença? Deus nos capacita. Não existe lugar para rebelião na vida cristã. Não temos direito de nos rebelar contra nossos superiores, por piores que sejam. Como já disse, graças a Deus nós não somos escravos. Mas o princípio aqui vale para quem é empregado, é funcionário, é contratado, para quem é estudante, para quem está debaixo da autoridade de professores, superiores, inspetores. Não podemos ser rebeldes ou vingativos e nem arrumar confusão ou dar testemunho ruim, manchar o testemunho de Cristo. Mesmo que soframos, irmãos, no trabalho, na escola, sejamos pacientes. Entreguemos a Deus, suportemos isso, dependendo do Senhor, com a consciência limpa, de que a gente não está errado, de que quem está errado é o superior, de que a gente é honesto, que a gente é fiel, que a gente é trabalhador, e Deus vai resolver aquilo. Vamos glorificar a Deus, fazendo certo, e Deus vai tratar com os superiores no tempo dele, do jeito dele. Se a situação for tão ruim que não dá para aguentar, mude de serviço, mude de emprego, peça demissão, negocie a sua saída. Nós podemos fazer isso, mas a gente não deve se rebelar, se vingar, causar confusão e manchar o testemunho de Cristo. Nós não precisamos. Temos que glorificar a Deus no trabalho, glorificar a Deus na escola, glorificar a Deus em casa, glorificar a Deus na igreja. Aquelas pessoas podem ser depois a pessoa que um dia vai se converter e vai precisar da nossa ajuda.
Se a pessoa viu o nosso testemunho, mesmo nos maltratando, e viu que a gente ama Deus e não tratou Ele mal, uma hora que ela precisar de oração, sabe quem ela vai procurar? A gente. Ela vai lembrar aquele funcionário que tem mal, né? Eu respeitava ele, humilhei ele, foi fiel, nunca me desrespeitou, né? E a hora que ela estiver no buraco, ela vai lembrar e vai vir atrás, ora por mim, você pode me ajudar. Agora, se a gente agiu igual, a gente não vai ter nenhum testemunho depois para manter. Irmãos, nós devemos nos submeter aos nossos superiores, tendo Cristo como nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo na vida, inclusive na submissão às autoridades. Olhem comigo o versículo 21 ou 24. Pedro não deixou aqueles irmãos desamparados, mas ele mostrou, ele apontou para Cristo. Olha só o que ele diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Quando nós somos chamados por Cristo para a salvação, quando nós ouvimos o Evangelho e confiamos em Cristo para o perdão dos nossos pecados, para a vida eterna, nós também fomos chamados para sofrer por Cristo. Você sabia disso? Quando nós aceitamos o chamado para tomar a nossa cruz e seguir Jesus, nós estamos aceitando o chamado para sofrer por Cristo. Em Filipenses 1:29, Paulo diz que nos foi concedida a graça, não somente de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. É o que está escrito em Filipenses 1:29. Cristo sofreu em nosso lugar e Ele nos deu exemplo para imitá-lo. Portanto, irmãos, diante dos nossos superiores, precisamos estar prontos a aceitar o sofrimento com paciência, por causa de um bem maior, a glória do nome de Deus, o nosso testemunho e a possível salvação daquela pessoa. É um incrédulo, é alguém que está perdido, que está indo para o inferno, que não conhece a Deus, e a gente pode ajudar aquela pessoa com o nosso testemunho. E para o nosso próprio crescimento espiritual, para sermos mais parecidos com Jesus. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em seu lugar? O que Jesus faria em nosso lugar? Irmãos, nos versículos 22 e 23, nós vemos que Jesus, enquanto sofria, Ele não pecou. Essa que é a questão. É não pecarmos enquanto estamos sofrendo. Ele não pecou, ele não mentiu, Ele não xingou. Quando Ele foi maltratado, Ele não maltratou, e Ele nem ameaçou ninguém. Ele ficou em silêncio, mas Ele entregou tudo ao Pai. Jesus não estava aceitando e falando: Deus, deixa as pessoas me bater, me humilhar. Ele estava orando para Deus: resolva isso. E a gente pode fazer a mesma coisa. Não é a gente que tem que se vingar, não é a gente que tem que tratar da mesma forma. A gente entrega tudo nas mãos daquele que julga retamente, o nosso Deus, o nosso Pai. Quando a gente tenta resolver do nosso jeito, Deus não vai ter o que fazer. A gente já fez e a gente faz errado, a gente piora as coisas. Temos que entregar tudo nas mãos de Deus, imitando Cristo, não nos vingarmos, não falarmos besteira, mas orar, entregar nas mãos do Senhor. Nós não precisamos concordar. Em nenhum momento precisamos aceitar. Então tem que aceitar tudo que a pessoa faz. Não, a gente não tem que aceitar nada. A gente pega na mão de Deus. Se aquilo está errado, a gente apenas se submete para não pecar, depois muda de emprego. E pede para Deus resolver a situação. Se a gente não pode sair do emprego, precisa do salário, precisa aguentar, a gente pede para Deus nos dar força até o fim e deixa Ele resolver. Ele vai fazer justiça, Ele é o justo juiz. No versículo 24, nós vemos ainda que Jesus é o nosso exemplo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele carregou nossos pecados sobre si, no corpo dele, Ele foi machucado, Ele foi pregado na cruz, para que nós morrêssemos para o pecado, porque a gente não deve pecar mais. Nós éramos escravos do pecado, não somos mais. Muitos de nós, quando incrédulos, éramos daquele tipo que não leva desaforo para casa. Mas quando somos crentes, nós somos chamados a levar desaforo. Só o fato de ser crente, nós já vamos ser humilhados, maltratados, desprezados, sem fazer nada, só por ser crente. E a gente tem que estar pronto a suportar isso para a glória de Deus.
não pecar contra os nossos superiores. Cristo morreu por nós para nos salvar disso, de uma vida de rebelião, desobediência, brigas, xingamentos, problemas na justiça, para nos salvar do pecado. Jesus é o nosso exemplo. Eu penso, irmãos, principalmente nesses dias de pandemia, em que os políticos têm se sentido no lugar de Deus, e às vezes dá vontade de se rebelar contra certas leis e decretos. Tem coisa absurda, tem coisa que não tem sentido, tem coisa que não é científica, que não justifica, que não vai resolver problema nenhum de vírus ou de contaminação, e a gente sabe disso. Mas o que a gente vai fazer? Vai desobedecer? Vai se rebelar? Onde estará nosso testemunho? Onde estará o nosso nome que nós carregamos de Cristo? Agora, se eles pedirem para a gente pecar, os decretos forem contra Deus, contra a Bíblia, proibindo pregar o Evangelho, coisas que Deus nos manda fazer, a gente sempre lembra, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se eles falam, não pode ter reunião, não pode fazer festa na igreja, só pode ter 30 pessoas, o que a gente vai fazer? Vai desobedecer? Não, vamos submeter, como Cristo falou, humildes, aguentar com a graça de Deus, manter um bom testemunho, porque na hora que eles precisarem, é de nós que eles vão precisar, é do povo de Deus. Os princípios aqui valem para tudo, para o trabalho, para a escola, para o governo. Cristo é o nosso exemplo, por mais difícil que seja, seu patrão, seu chefe, seu encarregado, seu professor, às vezes seus pais, seu marido, submeta-se, seja humilde, no temor do Senhor como Cristo, com a graça dele, sabendo, irmãos, que nós temos em Cristo o consolo e a força que precisamos. Aqueles irmãos não tinham a liberdade que nós temos, e humanamente para alguns deles seria impossível manter-se fiel naquela situação. Imagina nós no lugar deles. Enquanto eu estudava essa mensagem, só de pensar, de me colocar no lugar daqueles irmãos, já dói o coração, só de pensar. Eu não ia aguentar. Ia querer fugir, ia querer me livrar daquilo, não querer me submeter àquilo, minha família naquela situação, mas eles não tinham escolha. E muitas vezes a gente está numa situação que a gente acha que eu não aguento isso, não posso suportar. Mas Pedro termina o capítulo, no versículo 25, mostrando que nós éramos ovelhas desgarradas, antes perdidas, desamparadas, sem rumo, condenadas, mas agora nós somos ovelhas de Cristo, libertas, resgatadas, convertidas. Ele é o nosso pastor, é o bispo das nossas almas, e Cristo nos dá consolo e força. Ele é o nosso pastor, e Ele estará conosco diante de autoridades más e cruéis. Ele vai nos guiar, como diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, às vezes o trabalho que a gente está é esse vale, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco, sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele é o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, e como pastor, Pedro está dizendo, Ele nos alimenta, nos ama, nos guia, nos protege, nos dá paz, nos recebe em seus braços, tudo que precisamos enquanto sofremos na vida aqui. Ele é o bispo das nossas almas, Pedro diz, e a palavra bispo significa supervisor, é aquele que está cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, supervisionando o nosso coração. Nós não precisamos nos preocupar, porque por mais difícil que seja, Jesus está do nosso lado, e Ele vai nos ajudar a aguentar aquele tempo difícil, aquela pessoa difícil, aquela situação. Ele nos ama, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, e nós podemos confiar nele. Então, irmãos, por tudo isso, sejamos submissos aos nossos superiores. Lembra que nós somos peregrinos e forasteiros. O contexto aqui é o mesmo. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, temos que dar um bom testemunho da nossa pátria celestial, do nosso Pai celestial. Por mais difícil que seja um bom funcionário, um bom trabalhador, humilde, não se rebele contra seus superiores, obedeça, seja um trabalhador dedicado, faça o melhor no seu serviço para a glória de Deus. Por mais difícil que seja, se não for algo pecaminoso que seu patrão está pedindo, faça, trabalhe. Se está difícil, ore, peça a ajuda de Deus, peça para Deus resolver. E se você vê que não vai aguentar, peça demissão,
procure outro emprego, saia daquele lugar, mas não brigue, não cause rebelião, não se vingue, não tente maltratar a pessoa que está ali. Jesus é a nossa força, consolo e alegria. Lembre-se do que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. Deus não vai permitir nada na nossa vida que a gente não possa suportar, seja uma tentação ou uma provação. Ele dá um livramento. Às vezes o livramento é ir embora dali. Aqueles irmãos, se eles quisessem sair daquela situação, o que eles tinham que fazer? Fugir para outro país, correr o risco e tentar recomeçar a vida. Eles não podiam procurar outro emprego, não tinham. O patrão ia atrás, podia matá-los. Nós podemos procurar outro emprego, tentar outro trabalho. Às vezes não dá para mudar de escola, né? Tem que aguentar, mas a gente pode orar, pedir a ajuda de Deus, a graça dele para suportar, e depois a gente continua de outra forma. Tudo passa. Os meus 3 anos de ensino médio passaram, acabou. Às vezes a gente acha que eu não vou aguentar, mas às vezes o nosso emprego ali é por um período, é por um tempo, é por um ano, sei lá o que seja. Depois passa, acaba. A gente não precisa pecar, destruir nossa vida, nosso testemunho por causa de um período, alguns meses, alguns anos. Deus é maior que isso, a glória dele é maior. O que Deus espera de nós como seus filhos e servos é uma atitude totalmente diferente do mundo. O mundo ensina a se rebelar, não aceita não, parte para cima, se vinga, você não merece isso, não leva desaforo, vai lá, dá um soco, grita. Não, nós não somos do mundo, nós somos crentes, lavados pelo sangue de Cristo. E se a gente não aguenta, a gente sai de lá e vai viver a nossa vida em outro lugar. Simples assim. Em nossos empregos, em nossa escola, em nossos relacionamentos, temos que ser submissos aos nossos superiores, exceto quando nos pedem para pecar e fazer coisas erradas. Temos que servir com amor, com submissão e sermos os melhores funcionários possíveis. O cristão deve ser o melhor funcionário possível, mostrar que é trabalhador, que é dedicado, que faz para a glória de Deus, porque tudo que nós fazemos, a Bíblia diz, nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens, porque é a Cristo Senhor que nós estamos servindo, para que Deus seja glorificado em nós, para que a gente dê um bom testemunho, e Deus vai nos dar a graça para suportar. Às vezes é difícil, irmãos, eu sei, vocês sabem, mas Cristo é maior. Confie nele, peça a força dele, aguente, não perde, não perde. Honre a Cristo no seu trabalho, na sua escola, no seu lar. É aquilo que Deus espera de nós. Foi assim que Jesus agiu, é assim que devemos agir, e Ele estará ao nosso lado para nos capacitar. Amém? Convido todos a fecharem seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Pai, por esta mensagem. É um desafio para nós no mundo que vivemos,